O Dia do Goleiro é celebrado em 26 de abril em homenagem a Ailton Correia Arruda, o goleiro Manga, nascido no dia 26 de abril de 1937. Ainda hoje, ele é considerado um dos melhores goleiros da história. Manga atuou no Sport Recife, Botafogo, Nacional do Uruguai, Internacional de Porto Alegre, Coritiba, Grêmio, Operário do Mato Grosso do Sul e Barcelona de Guayaquil, do Equador. Defendeu o Brasil na Copa de 1966. Essa data foi oficializada em 1976. Na época, Manga havia conquistado o título do Campeonato Brasileiro de 1975 pelo Internacional e seria bicampeão no ano de 1976. E nesse sentido, o nosso convidado na edição de hoje do Café da Tarde é o ex-goleiro do Criciúma e também do Próspera, Edson Luiz Sandrini. Sandrini, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, uma satisfação imensa recebê-lo. Boa tarde. Eu que agradeço o convite, né? Como já te falei outras vezes, aqui eu me sinto em casa, né? Que legal. Rádio Dourado, obrigado pelo convite. Uma honra tê-lo aqui conosco, um dos maiores goleiros da história do Criciúma Esporte Clube. Ô Sandrini, como é que surgiu essa posição de goleiro na tua vida? Você jogava na linha? É porque a gente, assim, geralmente o goleiro, ele não vai de primeira pro gol, né? Geralmente ele é um atacante frustrado, um zagueiro frustrado, e aí que ele vai pro gol. Como é que foi a tua história? Eu tentei, né? Como muitos goleiros, né? Centroavante. Aí a coisa não deu certo, foi vindo pro meio, foi pra zaga e acabou no gol, né? Mas com certeza muitos goleiros têm essa história, tá? Até eu estava falando contigo, né, que o exemplo do goleiro do Grêmio, né? Ah, sim, o exemplo do goleiro do Grêmio hoje, até que foi afastado. Isso. Ele começou de centroavante, veio pro meio, foi pra zaga e acabou no gol. E um grande goleiro, tá? Goleiro Adriel, né? Adriel. Não, realmente... E essa é a história de muitos goleiros, com certeza. Né? De fato, né? Começa na linha e acaba no gol. Parando no gol, né? Mas assim, eu digo pra ti, ó, é uma das posições mais legais que tem, né? Mais bonitas, mais... Eu, se tivesse que começar tudo... Voltaria pro gol mesmo, né? Voltaria pro gol. E, então, bom, mas aí você descobriu que tinha a vocação pro goleiro, para ser goleiro, quando você efetivamente começou a jogar ali na posição, ou se... Na verdade foi por acaso, né? Acaso mesmo, né? Foi por acaso. Eu tinha meus 13 anos e havia um jogo de adulto lá no campo do Treviso, que hoje é Edival Isaú Pereira, né? Antes era Sebastião Toledo Santos, hoje é Edival Isaú Pereira, o campo municipal ali. E o goleiro se machucou. Eu estava lá sentado no barranco lá, aí eu chamava, ô Pantera! Era meu apelido na época, né? Quer ir no gol? Fui lá, eu peguei o pênalti. Ainda pegasse pênalti? E aí acabei sendo o goleiro do time. E aí dali foi. Poxa vida, olha só. 13 anos, né? 13 anos? 13 anos. E aí, você jogou pela APESC, é isso? APESC, esse foi o primeiro time. É um time amador lá? Por que surgiu o time, né? Por quê? Porque na época, depois se tornou o Bamerindos, tinha a caderneta de poupança APESC. Ah, tá. E na época, comprar uma chuteira, comprar uma camisa de goleiro, comprar uma camisa de linha, meião, enfim, era muito difícil. Então, cada um que abrisse uma caderneta na caderneta de poupança APESC, ganhava uma camisa. E era só comprar a camisa do goleiro, que eu já tinha camisa de goleiro. Isso. Aí formamos o time, então. Ah, certo. O Sandrini, durante muito tempo, os goleiros eles não usavam luvas, né? Eu acho que até a Copa de 74, um goleiro da Holanda, ele foi, você vê, uma final de Copa do Mundo jogando sem luvas. O Félix, na Copa de 70, ele joga praticamente a Copa inteira sem luva, só na final que ele bota luva. E quando você começou, você já usava luva? Não, sem luva. Sem luva também? Não, sem luva. É mesmo, né? Só na mão grande, não tem esse negócio. Depois, quando eu vim para o Criciúma, então, esse fato, quando o Treviso, do nosso saudoso Edival, ele treinava, né? Eu ia lá assistir os treinos e tal, e ficava atrás da goleira dele. E ele dizia pra mim, ele não gostava de luva também, mas ele dizia pra mim, o dia que tu for jogar mesmo, né, tu tem que usar luva. Mas a luva na época era umas luvas, tinha umas garras, né? Isso. Às vezes elas dificultavam mais do que facilitavam, né? Exatamente. Hoje não, hoje se tu coloca uma luva, a bola bate, né, e fica, né, cola ali, então...
Claro que o goleiro tem que ser bom também, né? Só a luva não vai adiantar. Não vai ajudar. Mas hoje facilitou muito para o goleiro, né? Né? Facilitou. Interessante. Bom, você falou do Treviso, né? Grêmio Esportivo Treviso, né? Então foi um ex-goleiro lá do Treviso que te levou para fazer o teu primeiro treino na categoria de júnior, é isso? Exatamente. O Edival, né? Uhum. Isaú Pereira, que era irmão, né? Irmão do Tenente, do Fumanchu. Ah, sim. A família de atletas. Mas eu não queria vir, né? Ah, é? Eu não queria vir de jeito nenhum. Bicho do mato, né? Lá, imagina, vou lá treinar no Criciúma. E na época tinha aquela história do, sou filho de papai, sabe? Tá. Você criou essa vai essa ser ideia? difícil e tal. Mas não é assim, tá? Se tu jogar, tu vai ter vez. E aconteceu. Dele me trazer pro Criciúma. Uhum. E eu passar no teste e tal. E depois, isso em 80, quando foi em 83, aí eu estreiei no profissional, né? Ah, sim. Lá em Joinville. Então o teu técnico da base era o Fumanchu? Fumanchu. Tive o Fumanchu, tive o Maneca, né? Tá. Maneca. Aí depois subi. Mas Sandrine, essa era uma época assim que não havia um profissional que treinava especificamente o goleiro, né? Ou já havia treinador de goleiros naquele tempo? Esta é a dificuldade, né, da época. Porque no Júnior nós tínhamos 3 goleiros, né? Quando eu cheguei, o Pré tinha acabado de sair, porque ele tinha estourado a idade. Então ficou eu, o Carlos Alberto e o irmão do Chico, o Cueca. Então, a gente treinava entre si, entendeu? Eu batia treinamento com eles, né? Tá. Treinamento ao chão, enfim. Depois, quando eu subi pro profissional, aí tinha o Gonzaga. O Acioli Sanches, né? Que eram treinadores... Os preparadores de goleiro. Sim, sim. Eram os preparadores de goleiro. Hoje não, hoje nós temos, não que o Gonzaga, não que o Acioli, né, não fossem preparados, mas hoje tem as pessoas dedicadas só a isso, né? Certo. Só isso, que é o caso do Maurício aqui, né? Isso. Um excelente treinador de goleiro, que foi goleiro. Sim. O ideal seria isso também, né? Quem já tem conhecimento da posição, né? E uma das minhas paixões, né, que não conseguiu, era ser preparador de goleiro. É mesmo, né? Mas como eu fiquei quase 20 anos, né? Rodando para cá e para lá, longe da família, concentração, uma coisa e outra, eu decidi que eu queria ficar em casa. Ah, tá. Por isso que hoje, já vai fazer 30 anos, né? Que eu tenho o Salão Sandrini. Isso. Né? Como já falei em outras entrevistas, trabalha a mulher, eu e a filha, a Natália, né? Eu quero mandar um abraço pro pessoal que está curtindo lá. Tá. Não só eles, né? O pessoal todo aí que está curtindo essa entrevista. Está nos acompanhando lá, um grande abraço aí para todos aí. O Sandrini, o teu pai, né, o seu Arthur Sandrini, foi um dos teus grandes incentivadores no futebol? Ah, pai, com certeza. Então, eu não... Emocionante, realmente pelo todo o respaldo que ele te proporcionou, realmente. Então, eu não queria vir pro Criciúma, né? E ele chamou o seu Edival e disse, não, leva ele. Aí, eu sei que fizeram a minha bolsa lá, tal, botaram chuteira, calção, camisa lá e eu acabei vindo, né? Mas ele realmente foi o grande incentivador. Tanto até que eu já falei em outras entrevistas que a minha mãe queria que eu fosse padre, né? É mesmo, é verdade. Mas o pai insistiu, não, tu vai jogar, tu sabe jogar, né? Já via que eu enganava um pouquinho, né? Aí segui a carreira, graças ao meu pai também, o grande incentivador. Você vê que hoje em dia é fundamental para o goleiro saber sair jogando, né? Chutar bem, né? Poder fazer um passe bem elaborado. No teu tempo como profissional não era tão exigido assim, né? Até 92. Até 92, porque em 92 mudou a regra. Ah, sim. Né? O Colossi, os nossos espectadores que nos escutam, eles sabem que o goleiro pegava um chute, né? Isso. Agarrava, ia lá do ladinho da área, né? Exato. Lá na risca, tocava a bola pro lateral, o lateral devolvia. Enquanto o adversário não se aproximasse para tentar pegar a bola, ficava ali matando o tempo, né? Vamos dizer assim, né? Sim. Depois que mudou a regra, aí ficou mais difícil.
tá? Porque daí o goleiro começou a ter que jogar mais com os pés, né? Isso. E tanto é que tem muito goleiro aí, não vou citar nome, né? Mas é o caso do Vanderlei, né? O Vanderlei praticamente estava no Santos. Ah, sim, sim. Estava no Santos, veio o Sampaoli e praticamente descartou ele, né? Foi, porque ele não sabia... Então isso aí criou uma dificuldade muito grande pro goleiro, né? Então o goleiro hoje tem que ser um jogador de linha praticamente, né? Não, e quem se adaptou muito bem foi o Rogério Ceni, por exemplo. Rogério. Né? Depois, né, mesmo não tendo, né? Que exato. Ele já... Isso, ele já estava à frente do tempo dele, digamos assim, né? Tanto que virou o maior artilheiro aí da história, né? Entre os goleiros, né? Então, realmente... Tipo um Leão. Será que o Leão jogaria? O Leão, para sair jogando, era meio durão, né? Foi um grande goleiro, né? Mas nos dias atuais. O próprio Manga, será que jogaria? É uma questão interessante. Fica o questionamento. Fica o ponto de interrogação. Exato. Porque... Eu jogaria? Roberto jogaria? Tafarel. Palha jogaria? Tafarel jogaria? Exato. Você falou bem, ali de 92 para cá... Eu sinto a dificuldade, por exemplo, do Gustavo. Eu tenho ido aos jogos, ele não se atrapalha, mas ele tem uma certa dificuldade. Certo. Né? Já tem goleiro que não, já sai driblando e... Só não pode dar uma de Higuita, né? Higuita, não, é demais, Higuita é demais. Higuita, né? Realmente comprometeu a classificação da Colômbia. Ele arriscava muito. Né? Exatamente. Até que um dia... Caiu a casa. Não, e aquela defesa que ele fez de escorpião no jogo Colômbia e Inglaterra lá em Wembley, pô, aquilo lá foi uma coisa espetacular. Né? Totalmente. Por mais que tu treine, o treino é uma coisa, chegar na hora, tem que dar tudo certo, né? Exato. E ele deu sorte, né? Realmente ali foi, olha, não é fácil. Ficou na história. Em Wembley ali também, né? Tudo bem que era um jogo amistoso, né? Ele pôde arriscar, né? Se bem que ele arriscou numa Copa do Mundo e se deu mal, né? Mas ele era bom. Lá no tempo dele, ele já saía jogando. Isso. Né? Então é um caso que jogaria hoje também. Aí você vê, aí na Copa de 90 ele fez várias vezes. Aí chegou no jogo das oitavas de final contra Camarões, Colômbia e Camarões. Ele foi tentar sair driblando em cima do Roger Milá. Perdeu a bola, tomou o gol e a Colômbia foi eliminada. Assim, ficou marcado por aquilo. Exatamente. Que a gente estava falando ali antes, né? 15 defesas de um goleiro, um erro. Compromete toda a atuação do goleiro, né? Chama atenção o erro, né? Exatamente. Muito bem, nós estamos conversando na edição de hoje do Café da Tarde com o ex-goleiro do Criciúma e também do Próspera, o Edson Luiz Sandrini. Muito bem, retomando aqui a nossa entrevista com o Sandrini, dando vazão aos nossos ouvintes. Aqui está conosco o Solete Bittencourt, está dizendo o seguinte: um abraço ao Sandrini, foi um grande goleiro do nosso Tigre e sou primo do Ayrton, ex-goleiro do Tigre. Oxe, o Ayrton, a gente era, vamos dizer, concorrentes, né, vamos dizer, eu queria pegar a vaga dele e ele era o titular, né? Não, na verdade quem era o titular era o Hugo na época. Depois o Ayrton acabou indo por Ciro Luz, mas é uma pessoa fora de série, tá? Pessoa fora de série, porque assim, os goleiros, né, são amigos entre si ali e tal, mas cada um quer a titularidade, né? Seu lugar ao sol. Mas, eu sempre tive uma convivência muito legal com o Luiz, com o Palha, com o Alberti, com tantos goleiros, com o Geraldo, enfim, tanta gente que eu joguei, sempre tive uma harmonia, né? Que bom, que legal. Tem que ter, né? Sem dúvida. Aqui com a gente está o nosso amigo, o Milk Royce Viana, está dizendo o seguinte: boa tarde, Colossi, tudo certo? Aqui é o Milk. Meu cunhado Edson Sandrini, conhecido como Pantera, é uma pessoa que está sempre pronto para tudo. Grande pessoa, um grande abraço. Obrigado, Milk. Aqui com a gente está o nosso ouvinte, o Gustavo Molina, e ele está dizendo o seguinte: boa tarde, Antônio. Já que falou de Manga, aí está o time campeão da América e do mundo em 1971. Ele está mandando uma foto aqui do Nacional do Uruguai. O Gustavo é uruguaio, né? Mora aqui em Santa Catarina já há mais de 20 anos, mas é torcedor fanático do Nacional. Do Uruguai. Tricampeão da Libertadores, campeão mundial, né? O timaço que o Nacional tinha. O Nacional que ganhou do Internacional de Porto Alegre em 80. Acho que foi o último jogo do Falcão. Se apagou também, né? O futebol uruguaio deu uma caída, né? Mas o Peñarol chegou na final de 2011, né? Tudo bem que já faz mais de 10 anos também, né? Mas o Nacional, realmente, o Peñarol tinha um timaços assim. Agora quem tá bem é os brasileiros, né? Hoje em dia, realmente, o Brasil tá na crista da onda aí. O Charles está aqui com a gente também, está dizendo o seguinte: Sandrini, muito bom goleiro. Aqui com a gente também, deixa eu ver...
Está conosco o Valdir Damiani Alves, grande Sandrini, apitei muitos jogos dele. Gente boa. Depois virou meu árbitro. Excelente pessoa, está te mandando um forte abraço. Abraço. O chefe, né? O chefe Damiani, exatamente, né? Exatamente. Aqui com a gente está o Rodrigo de Matia, de Siderópolis. Ele está dizendo o seguinte: grande Sandrini, gente fina da melhor qualidade. Está te cumprimentando aqui também. Abraço, Rodrigo. E conosco o Hernani, nosso ouvinte lá de Londres, na Inglaterra. Ele está dizendo o seguinte: Colosso, que legal, Sandrini. Ele está te perguntando o que você achou do jogo do Tigre contra o Avaí, naquele 14-13 nos pênaltis. Olha, eu estava te contando um lance antes, né? Que infelizmente não foi registrado. Mas eu achei muito pênalti, pouco pênalti pegado pelos goleiros, né? Ah, sim, sim. Tá certo que a dificuldade é muito grande, mas eu me destaquei, né, por ser pregador de pênalti, né? Pois é, verdade. Porque numa decisão entre Joinville e Criciúma no Júnior, dos 9 pênaltis que foram cobrados, o último não precisou nem ser cobrado, eu peguei 6 pênaltis. 6 pênaltis? 6 pênaltis dos 9, né? Olha só. Então eu achei muito pouco. Você sabe que a gente está falando aqui de goleiros do passado e aquele goleiro da Argentina, tinha um goleiro que ele era considerado tapa penales, que era pega pênalti. Na Copa de 90, ele pegou o pênalti aí, que não foi mole, e inclusive, infelizmente, o Brasil, naquela Copa, foi eliminado justamente pela Argentina, o Goicoechea, né? Ele entrou porque o goleirão foi se pendurar na trave lá e acabou engalhando a aliança, né? Ah, tá. É o Pumpido, que era, né, o titular, que tinha sido campeão em 86, né? E aí o Goicoechea entra como titular e começa a pegar pênalti, a torta dele. Fatalidade do Pumpido, né? Exatamente. E a consagração do Goicoechea. Do Goicoechea, que pegou tudo que podia pegar aí. E goleiro é uma situação muito delicada. Muito delicada. Porque eu sempre digo, se tu tem 3 goleiros, tá? Um tá jogando. E tem 2 ali, um suplente, né? 2 suplentes. E é um problema, porque se o titular tá mal, vamos dizer, tu vai tirar e tu vai colocar o reserva, o reserva vai mal, tu acaba queimando os 2, né? É uma situação muito delicada. É terrível, terrível. Por isso que às vezes os técnicos, mesmo o goleirão, ele falhando, tá, uma vez, 2, ele aguenta ali para ele tentar se recuperar, sabe? Porque é uma posição realmente dificílima, né? Mas muito bonita. Sem dúvida. O Sandrini, a tua estreia no profissional do Criciúma foi em 83? 83. Em novembro, né, de 83, lá em Joinville. Ah, foi em Joinville, é? Foi em Joinville. Eu achava que tinha sido em Brusque, lá contra o Carlos Renault. Não, foi amistoso, né? Amistoso? Não, foi amistoso. Na verdade, foi aqui contra o Carlos Renault aqui. Ah, foi aqui? Foi amistoso. Ah, tá. Não, aquilo eu não conto, né? Tá. Eu conto partida oficial. Jogo oficial, claro. E nessa partida lá, quem sabia que eu ia jogar era o Lauro Búrigo, uns 4, 5 jogadores, tá? Tá. E não sei se o presidente da época sabia, mas enfim, o pessoal ficou sabendo na hora da pré-eleição, às 5 horas. O Lauro Búrigo, meu time, vai sair com o Sandrini, com o Álvaro, com o China, com o Ney e tal. E foi uma surpresa para alguns. Porque na época, né? Sim. O Criciúma não estava bem, né? Ia para o quadrangular. E faltava um jogo lá contra o Joinville e um contra a Chapecoense, para passar para o quadrangular ou não. E o Lauro reclamava que o time não estava bem porque não tinha goleiro. E o China e o Álvaro e o Assis, na época, disseram assim, e o menino? Aí o Lauro disse, mas eu vou colocar o rapaz ali, o menino. Aí não, pode botar. E dito e feito. Lá eu estreiei, a gente empatou lá, num 1-1, gol do Nardella e do Dedê, empatou pro Criciúma. E lá em Chapecó, na última, né? Depois a gente passou pro quadrangular, a gente empatou em 0-0 e passou pro quadrangular, então. O Nardella sempre incomodando o Criciúma. Sempre incomodando. Impressionante, né? O Lauro Búrigo foi teu primeiro técnico no profissional, é isso? Foi o primeiro técnico no profissional. A primeira coisa que ele falou para mim... Para mim não, né? Ele deu uma indireta para mim, porque eu tinha uma moto, né? Eu tinha uma moto e eu deixava no vestuário. E ele já chegou assim, ó, de quem é aquela moto lá? Ah, é do Sandrini. Jogador de moto comigo não joga. Primeira coisa que eu fiz,
Vender a moto. Se livrou da moto. Se livrei da moto. O Laro tem cada história que é espetacular, realmente. Você pegou aquele período da mudança das cores, né? Do azul e branco pro 84. tricolor, né? Amarelo, preto e 84. branco. Dia 1º, né? De maio. De 84. Abril de 84. Isso, maio de 84. Maio de 84. Isso. A estreia do Paulo Goulart. 2-2. Criciúma e Joinville aqui. Isso. A estreia do Paulo, né? E aí depois de 5 jogos, né, da estreia do Paulo, depois eu voltei à titularidade e depois aí foi. Então, naquela época você dividia a titularidade com o Danilo e com o Hugo, é isso? Não, na verdade eu nem treinava, tá? É? Nem treinava. Quem treinava era o Danilo e o Hugo. Certo. E eu ficava lá fora, batendo bola, ali. Por quê? Porque ele não acreditava em mim. O Lauro não acreditava em mim. E numa situação em que ele se viu dando a desculpa que não tinha goleiro, quer dizer, vou botar ele. Se for mal, é mais um, né? Só que deu errado, né? Deu certo? Deu certo. Você está falando da questão dos pênaltis ali. Teve um jogo contra o Avaí lá na ressacada. Você pegou um pênalti aí? Aos 40. Quase no último minuto, né? Aos 44, 45, né? O Toninho, né? Toninho era centroavante. Aquele jogou no Palmeiras? O irmão do Gil. Sim. Então, eu me destaquei assim por ser um pegador de pênaltis, tá? Alguns pênaltis eu peguei, inclusive esses 6, né? Uhum. Que no sábado, na segunda-feira, eu estava no profissional. Ah, tá. Exatamente por isso. O técnico era o Laerte Doria, na época. Interessante, realmente, que legal. Bom, aí, naquele primeiro ano naquele primeiro título do Criciúma, né, em 86, você estava no plantel? Estava no plantel. Mas você jogou poucas vezes naquele campeonato. Eu joguei 3 partidas. 3 partidas. Porque o Criciúma teve, na época, um dos melhores goleiros que passou, tá? Não desprezando Gustavo, não desprezando Alexandre, Maisena, Palha, enfim, tantos, né? Isso. Marola, tantos que passaram pelo Criciúma. Mas eu considero que o Luiz ele era... Mesmo porque ele veio de uma das melhores escolas de goleiros do Brasil, né? Na época, que era a Ponte Preta, que formou quem? Carlos, seleção, Sérgio. Copa de 86, né? O Sérgio também, seleção. Tá. Então ele teve uma escola e ele era muito... Não que o Palha, né? O Alberti a gente não fosse, né? Foram grandes goleiros. Mas o Luiz, ele tinha um diferencial. Ele tinha. O Luiz, salvo engano, jogou em seleção brasileira categoria de base, Categoria de base. Isso. Não, o Luiz era... E assim, ele também teve uma carreira, de certa forma, longeva no Criciúma, né? De 86 até 88, né? 88, Que depois ele vai pro Atlético? Ele vai pro São José de São Paulo, do interior de São Paulo. Depois que ele foi pro Atlético, então. Isso, que inclusive, ele subiu com o São José para a Série A do Campeonato Brasileiro. Nos últimos anos aí que o São José, lá de São José dos Campos, teve um time na Série A Inclusive, eu não quero estar enganado, mas o São José foi vice-campeão paulista em 90 e eu acho que ele era o goleiro do São José. São José. Né? Para ver como ele tinha grande qualidade, né? Realmente, né? Aqui é o seguinte, aqui não é nada ensaiado, tá, gente? Aqui é... Então, a gente tá batendo papo aqui. Tá batendo papo mesmo, né? Isso, eu não sei o que o Colossi vai perguntar, né? Exato. O Sandrini, aí você encerra a tua participação no Criciúma, você vai para o Próspera? Não, aí, então... Como é que foi a sequência? 86, aí em 87 eu fui emprestado para o Próspera. Ah, tá. Eu fui emprestado. Certo. O Próspera fez um bom time, né? Laerte, Silmar... Paulo Serrano, né? Paulo Serrano, ali, né? Nivaldo... Olha, tinha gente muito boa ali. Isso. E a gente incomodou naquele ano, né? Depois a gente acabou sendo desclassificado numa história, né, que não é contada até agora, né? A questão ali do... É contada, mas não muito, né? É uma história publicável ou não? Não, a questão do... A gente precisava vencer a Chapecoense em 87, para ir pro quadrangular. E aconteceu que saiu, no finzinho do jogo, tava empate, né? No finzinho do jogo, saiu um pênalti para a Chapecoense. Pô, a gente tinha que fazer 1-0.
E saiu o pênalti, a coisa ia desgringolar, né? Isso. Aí o que aconteceu? O pessoal do Próspera, né? Foi pra cima do árbitro. Eu sei que o jogo não acabou. Não acabou? Não acabou. E colocaram o fogo no Passat do Luiz Orlando de Souza. O árbitro. Ele deixou o Passat dele aqui perto do ex-escritório da CSN aqui, da Próspera na época, ali. Né? E tocaram fogo. Pertinho do estádio ali. Tocaram fogo. E então... Pô, ele era policial militar ainda, hein? Não, essa eu não sei. O Luiz Orlando de Souza era. Sei que o Passatão dele foi. Foi pro fogo. Então, e ele me culpou, sabe? Ele me mesmo? culpou por toda a... Confusão toda? Tudo a confusão. Mas na imagem, mostra que eu tô com a bola atrás, nas costas, né? E ele disse que eu empurrei ele, alguma coisa assim. E na imagem, lá na federação, porque eu fui a julgamento, né? Fui a julgamento lá, e na imagem apareceu que eu não fiz. Mas, o pessoal lá, para não dar o braço a torcer, me deu uma punição. Quanto tempo? Que eu não poderia jogar mais, naquele ano de agosto para frente, em Santa Catarina. Mas ali, sentado ali, no julgamento, estava o técnico Natanael Ferreira, que queria me levar para o Goiatuba. Já. No outro dia já foi. Ô, Sandrinho, você falou na Chapecoense, você estava naquele jogo que o Paulo Serrano fez aquele gol lá quase da área do Próspera, que passou o campo todo, aquele gol do vento lá? Não estava. Acho que foi em 88, não foi? Não, 87. Mas eu acho que foi em julho, não sei se você estava... Não estava ainda. Não estava. Era o Vlamir, o goleiro, né? Então era o Vlamir. Tá certo. Aquele gol incrível aí que o Paulo Serrano fez. Lá do meio da rua, né? Isso. Os ventos lá em Chapecó acabaram ajudando. Poxa, que legal. Mas assim, a experiência no time da raça foi uma experiência boa. Não, o Próspera, eu sempre falo, né? Ele é o time... É o time pobre, vamos dizer assim, né? Tem o primo rico, que é o Criciúma, e o primo pobre, né? Infelizmente, se as pessoas, né, os empresários, se é para ajudar, eles ajudam o Criciúma. E o Próspera fica sempre, tanto é que está na situação que está hoje, né? Isso. Sempre abraçada, mas não... Tentando, né, uma ajuda aqui, uma ajuda ali, né? Exatamente. Mas é o time do meu coração, tá? O Nivaldo Martins se tornou um grande amigo seu? O Nivaldo foi um pai para mim, né? O Nivaldo. O Nivaldo, ele chegava para mim e dizia assim, que ele né, antes dos jogos, assim, Sandrinho, preciso que tu né, que tu jogue bem, né? Porque se tu jogue bem, o time vai bem. Porque se tu vai mal, não. E assim, não, pode deixar, seu... E realmente a gente se dá muito bem. Tanto é que a indicação dele, né, para mim ir para o Uberlândia, na época, que eu era para ir pro Ferroviário, aqui de Tubarão. Aí o técnico era o Sarandi, e o Sarandi vetou a minha contratação. Estava tudo certo com o seu Nivaldo e com o Botega. Mas o Sarandi, pelo que eu soube, né? Não, Sandrini eu não quero no meu time. Tudo bem. Fui para um lugar melhor, né? Fui para Uberlândia. O estádio era o Parque do Sabiá? Parque do Sabiá. Sim, aquele baita estádio lá, né? Quando se fecha uma porta, se abre duas, né? Exatamente. Espetacular. Muito bem, nós estamos conversando na edição de hoje do Café da Tarde com o ex-goleiro do Criciúma, do Próspera, Edson Luiz Sandrini. Estamos de volta com o Café da Tarde, conversando hoje com o ex-goleiro do Criciúma, do Próspera, de outros clubes pelo país, Edson Luiz Sandrini. Dando vazão aqui aos nossos ouvintes, o Deuclésio Fernandes está dizendo o seguinte: boa tarde para vocês, Sandrini é gente finíssima. Deuclésio! Tá aqui com a gente aqui, obrigado pela esse cara é muito gente boa, tá? Não tem quem não goste dele. Bacana. O Sandrini, aí em 1990 você foi vendido para o Santa Cruz, lá de Santa Cruz do Sul? Santa Cruz, e novamente entra o Sarandi. É mesmo, né? O Sarandi. Assim, ó, foram 4, né? 4 atletas foram para o Santa Cruz em troca do Áureo. Áureo, sim. O Áureo. Aquele que depois jogou no Ferroviário? Isso mesmo, é. Lourinho aquele? Isso, mas ele jogou no Criciúma, baita meia, né? Sim. E o Criciúma se encantou pelo Áureo. E queria trazer o Áureo, e mandou 4 atletas para Santa Cruz do Sul. O Silva, né? O Paulo Sérgio,
e depois foi campeão no Palmeiras. O Silva foi para o Brasil de Pelotas depois. O Sérgio Oliveira, que foi para Chapecoense, meia, o pica-pau. Isso. E o Valcir, ex-goleiro do Araranguá. Sim. Só que o Valcir ficou lá uma semana. Eu acho que ele sentiu saudade da namorada, saudade da mãe, o que foi ali, em Araranguá, e não quis mais ficar. E o Santa Cruz não queria perder o negócio, ou o Criciúma não queria perder o negócio. Aí o pessoal do Criciúma perguntou pra mim assim, Sandrinho, tu não quer ir? Aí eu fiquei na dúvida, porque uma vez o Gonzaga falou pra mim, tá? O Gonzaga assim, Sandrinho, quando tu sair do Criciúma, tu tem que sair assim, e não assim. Sair pra um time melhor, né? Melhor. Aí o Sarandi, não, Sarandi, pode ir, que lá é bom, que lá é fora de série. Não, realmente, gostei, né? De Santa Cruz, diretoria legal, tudo que me prometeram, pagaram, tudo. Aí fiquei um ano lá. Ano lá, depois fui vendido pro Aimoré. Mas eu fui porque o Valcir não quis ir. Ah, tá, olha só, hein? Senão, provavelmente teria sido campeão em 91 também aqui, né? Pois é. O Criciúma tinha, em 91, era o Alexandre, o Almir, que também era e o Palha. O Almir era do... Ele veio do... Ele Farroupilha, né? Santa Maria. Isso. Bom goleiro também. E o Palha, né? E o Palha. O Palha, que era o terceiro goleiro, né? Então, mais ouvintes aqui conosco, deixa eu ver aqui, o Adriano, ele está dizendo o seguinte, boa tarde, Colossi, Sandrini, gente fina e também contribui com a história antiga de Siderópolis. É o que eu falei, eu tenho algo em comum contigo, né? É verdade. O Colossi gosta de histórias, né? Eu tenho meu canal no YouTube lá, tá? O Web TV Cideira, né? Que a gente gosta, né? E também tem um canal no WhatsApp ali, né? Um WhatsApp ali. O grupo de notícias ali e tal, filtrando sempre, né? Exato. É só notícia, hein? Só notícia. O Hernani está aqui com a gente e está dizendo o seguinte, Colossi, tenho certeza que vocês não estão lendo? Meu Deus, que memória de vocês, hein? Barbaridade. Ele está mandando aqui o print da foto. É tudo improvisado, aqui. Hernani. Tudo improvisado, tudo improviso aqui. É um entrosamento. Eu falei pro Colossi, quem não mente não merece castigo, né? Então, a gente tá numa conversa legal, né? Isso. O Sandrinho, aí você desenvolveu aí atuações em outras equipes, né, do Rio Grande do Sul, né? Guarani de Garibaldi, Guarani de Venâncio Aires, né? Aí em 93 você foi para Minas Gerais, você jogou no Uberlândia. E aí depois, em 94, você retorna para o Rio Grande do Sul para jogar no Bagé, é isso? Como é que foi essa passagem em Minas Gerais? Em Minas aconteceu o seguinte, eu fui contratado para jogar, tá? Porque realmente o goleiro lá não estava bem, o Ângelo, muito bom goleiro, tá? Mas não estava numa fase boa? Não estava numa fase boa. E até o diretor foi me receber no aeroporto lá, ele disse, Sandro, vamos agilizar já a tua documentação certinho para ti já jogar. Enquanto estava agilizando a documentação, esse rapaz, depois a gente brincava, né? Ele se transformou, sabe? E começou a pegar tudo. Começou a pegar tudo. E no fim das contas eu cheguei a não jogar lá. Eu não joguei no Uberlândia. É mesmo, mas eu fico feliz de contribuir, né, para o crescimento do Ângelo, né? Ou seja, aquela sombra que veio e acabou ajudando. Acabou, porque a sombra dele, na verdade, era um júnior, né? Era um júnior, era o Vinícius na época. E ele estava, né? Devia estar confortável, né? Tô tranquilo, mas aí, de repente, com a minha chegada, a coisa agora mudou. E eu fico feliz, né, que ele, né, conseguiu crescer. Né? E era muito gente boa, tá? É muito gente boa, né? Ah, bacana. Bom, aí o fim da carreira como profissional se deu no Ercílio Luz, de Tubarão, em 95? No Ercílio. Eu, na verdade, nem ia jogar mais em 95. Porque eu já estava querendo procurar um emprego, né, fora, e para fazer o curso de cabeleireiro. Tá. Mas veio o convite do Ercílio. Aí eu disse, então vamos fazer o seguinte, eu vou lá, vou assinar o contrato e vou procurar um curso de cabeleireiro lá em Tubarão, o Senac, que eu indico, tá? E fiquei jogando 6 meses, né? 6 meses no Ercílio. Jogou o estadual? Joguei estadual. Mas a gente não chegou a jogar contra o Criciúma. Era uma outra chave, uma coisa assim. Aquele campeonato 95, ele não tinha segunda divisão, não tinha descenso, era um campeonato bem diferente, aquele campeonato lá. Aí então eu joguei 6 meses estudando no Senac, né? Então aconteceu um episódio aí que o diretor do Ercílio me chamou e falou assim,
Sandrine, a gente tá tão contente contigo, eu ganhava 7 salários na época, que a gente vai te passar para 10 salários. Eu assim, poxa, se eu treinava, né, com entusiasmo, né, agora mais ainda. Mais ainda, lógico. Só que o que aconteceu? Faltavam 3 meses para o término do contrato. A partir do momento que eu recebi o aumento, não recebi mais. Tu acredita? Tá. Deixaram de pagar o salário. Eu preferia ter ganhado menos, né? Sim, para receber, né? Ficar recebendo. Aí terminou o contrato, e eles me devendo 3 meses, e eu terminei o curso. Certo. Aí o que eu pensei, era em agosto, aí eu disse, olha, quer saber de uma coisa? Eu vou abrir o salão, né? Se der meio quilo, eu vou ficar no salão. Exato. Se não der, em 96, eu volto a jogar. Ah, não. Dinheirinho à vista, é pouquinho, mas dá para viver tranquilo, né? Isso. E depois o Ercílio teve que me chamar lá para acertar. Certo. Eu dei a sorte que no ano de 96 eles tiveram que fazer a fusão. Isso. Eles fizeram a fusão entre Ferroviário e o Ercílio Luz. E nenhum dos times poderia ter dívida. O Ercílio tinha que acertar dele e o Ferroviário tinha que acertar dele para a fusão Tubarão. Sim. Aí me chamaram lá. Aí na época eu tinha 5 mil reais para receber. Aí eu assim, pô, beleza. Aí, só que tem o detalhe. Tu vai receber 2,5. Eu assim, poxa, 3 meses para receber, vão me dar 5. Agora é só 2,5? Metade? Não, e tem outra coisa. É em 3 vezes. Aí eu disse, quer saber de uma coisa? Mas vale um passarinho na mão do que 2 voando. Isso. Me dá aqui então. Pronto. Peguei o cheque, o seu Botega, né? Cumpriu certinho. Eu agradeço também, né? E depois toquei o salão. E estou no salão já, faz 30 anos já. 30 anos, né? 29, né? No Ercílio, você chegou a jogar com o saudoso Adilson Gomes? Não. O meu técnico no Ercílio foi o Lira. O Lira? Arnaldo Lira. Arnaldo Lira. Depois, em 2000, treinou o Criciúma aqui, né? Aqui com a gente mais ouvintes. Deixa eu ver aqui. O Paulinho Meller está dizendo o seguinte: boa tarde, Colossi. Sandrine, meu grande amigo. Moramos juntos com a rapaziada dos juniores no campo do Criciúma. Foi um excelente goleiro. Está te mandando aí um forte abraço. Paulinho Meller, que é o idealizador do Grupo Azul, né? Junto com outros, né? Marinho, que é um dos cabeças também. Que a gente se reúne, né? São uns 40 atletas lá. Junto com família, né? Tudo, a gente se reúne todo ano. O Grupo Azul é exatamente os juniores de 80 a 82. Aqueles que conseguiram seguir carreira e aqueles que não. Então ficou uma coisa bem legal. Legal. E Azul, porque é a época do que Grupo Criciúma, Azul. Criciúma jogava de azul e a gente branco, se encontrou depois de 37 anos, muitos sem se ver, tá? É mesmo. E agora faz uns 3, 4 anos que a gente sempre se encontra, todo ano. Bacana. Aqui com a gente está o Ronaldo Martins. Ele está dizendo o seguinte: Colossi, boa tarde. Sandrine, grande goleiro, grande pessoa, mas gostava de arrumar uma briga em campo que só ele, como policial, posso atestar, esse aprontava. É o Cabo Eduardo. Cabo Eduardo. Não, eu até podia ser um goleiro mais nervoso, mas nunca assim de agressão, tá? Nunca. Podia ser o Almir que o diga, né? O Almir Bortolotto. Sim. O Almir já depois no Amador, né? Eu tava no gol, mas eu tava sempre soltando as piadinhas pro árbitro. O árbitro já amarelava, aí sossegava. Ô Sandrine, tem um velho ditado, né, que diz que onde o goleiro pisa, nem grama nasce, né? Entretanto, no teu tempo de goleiro, você não deixava que ninguém cuspisse na área onde jogava. Então, por que disso? Por que eu vou cair dentro da minha área onde alguém, né, cuspiu? Não é? Eu procurava não cuspir na minha área, como também não queria que os outros cuspissem. Certo. Não é verdade? Vou cair em cima, não, né? Do guspe dos outros aí. Aí depois virou piada isso aí, né? Fizeram uma matéria no jornal aí, o goleiro que não deixava nem cuspir na sua área. Mas é legal. Bacana. Você lembrar também por isso, né? Sem dúvida. E, logicamente, o grande goleiro que você foi, né? Sem sombra de dúvida. Muito bem, a gente conversou na edição de hoje do Café da Tarde com o ex-goleiro do Criciúma, goleiro do Próspera, goleiro de outros clubes, Edson Luiz Sandrini, né? Uma entrevista muito bacana aqui. Colossi. Hoje a gente está lembrando o dia do goleiro, né? Pois não, eu vejo a dificuldade hoje dos goleiros em sair nos cruzamentos, sabe? Sim. Eu não... Mas você acha uma das coisas que eu mais gostava, sabe?
torcia até que o ponteiro, o lateral, fosse no fundo e cruzasse para sair. Hoje eu vejo uma dificuldade. Não sei se a bola que está tão leve, tá? Ah, pode ser, pode ser. Pode ser isso. Porque falha no treinamento não é. Né? Porque o treinamento hoje é muito bem encaminhado, né? Mas eu vejo essa dificuldade dos goleiros, sabe? É um detalhe interessante, Muito bem, o Sandrini, olha, muitíssimo obrigado aí pela gentileza da participação aqui no programa. É sempre uma honra tê-lo aqui conosco. Foi uma aula aí realmente de como se atuar aí debaixo das... Um momento descontraído, né? Exatamente. Sei que atuou aí durante um bom tempo debaixo das balizas aí. Uma aula aí e uma homenagem. Você representa aí todos os goleiros nesse dia que é dedicado ao goleiro. Aproveitar e mandar um abraço para todos os goleiros que estão, né? Exato. Os atuais, né? O Gustavo, né? Que é o caso do Criciúma aqui. E os que já, né? Contribuíram. Já pararam, aí, né? De jogar. E, enfim. Um abraço aí a todos. Sandrini, volte sempre, hein? Obrigado, Colossi. Um grande abraço. Abraço.